Alô, meus amigos! Sejam vocês muito bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, chamados a despertar, e o canal Marcelo Marins Consciência Cósmica. Tudo bem com todos vocês? Muita paz e muita luz. Sejam vocês todos muito bem-vindos, aonde quer que vocês se encontrem, do norte, do nordeste, do sul, sudeste, centro-oeste, ou seja, em qualquer lugar do Brasil. Seja você muito bem-vindo. É uma honra falar para você. Nossos amigos espalhados em todo o mundo, né? Na Angola, em Portugal, aquela força sempre. Nossos amigos espalhados em todos os países dentro do continente europeu, Europa, muito obrigado pela atenção de vocês, queridos amigos. Nossos amigos na Austrália, na China, no Japão, na Coreia do Sul, Taiwan. Nossos amigos espalhados aí nos Estados Unidos, México, Canadá, Argentina, Uruguai, ou seja, onde quer que vocês estejam, sejam muito bem-vindos, muito obrigado pela atenção de vocês, aos nossos amigos que nos ajudam, mandam contribuições para a nossa família, muito obrigado pela ajuda de todos vocês do fundo do coração. E pessoal, muito obrigado mesmo, sejam todos muito bem-vindos, generalizando a tudo e a todos, muito obrigado, né? Eu acho que vocês pegaram a cabecinha da Fabiana ali, né? Ela estava sentada ali no cantinho do sofá, e na hora que começou a live, ela já correu para lá, né, Fabiana? Dá um oi pro pessoal aí, aparece aí. Não, aparece o Cabeção. Não, Cabecinha, né? Cabeção é o Marcelo. Aí, você pode ficar por aí, dá certo aí, ó. Se eu fico aqui e você fica aí, a gente dá uma baixadinha aqui na câmera. Pera aí, opa. Não precisa não. E aí, Fabiana lá no fundo fazendo os amigurumes. E aí, o pessoal agora tá te vendo lá no fundo. Oi, pessoal. É assim que sempre é gravado, né? Eu aqui e ela ali, só que ela fica fora do foco da câmera. E pessoal, é um prazer falar para todos vocês. Nós estamos aí caminhando, estamos em andamento com a série do Espelho. E essa é a parte 7. Eu pretendo acelerar para poder acabar com essa série logo, para a gente continuar com outros assuntos, mas porém a série tem assuntos ainda que devem ser focados, como eu volto a ressaltar, dentro das minhas experiências, dentro das minhas vivências, das coisas que acontecem comigo na minha vida. E assim, eu quero falar uma coisa bem interessante para vocês aí. Vocês já perceberam que nossa realidade ela é muito mais, digamos, complexa do que muitos aí até dizem, né? Muitos até mesmo espiritualistas, espíritas, esotéricos, ou pessoas que falam um pouquinho a mais, além daquela caixa extremamente fechada das religiões contemporâneas, ou as religiões, digamos assim, não vou dizer contemporâneas, as adâmicas, a palavra mais correta. E eu tento trazer para vocês uma visão, um ensinamento, um aprendizado que eu tenho aprendido na minha vida. Tá te mostrando, toda vez que você olhar aqui, vão estar vendo você. Tudo bem? Tudo jóia? Então, quando você quiser fazer comentário, você pode fazer comentário que você está sendo visto, tá certo? Ok. Então tá bom. Então, pessoal, eu tento trazer dentro das minhas experiências aquilo que eu aprendi da forma que eu vi. Eu não sou um leitor de livros, não recomendo ler livros, tá? Agora ele é um analfabeto, não recomendo as pessoas a não ler livro para virar analfabeto que nem ele, não. Porque os livros, você não sabe qual o propósito oculto, porque todo mundo tem um propósito que é só dele, né? Então tem o propósito oculto daqueles que escreveu. Você não sabe por qual motivo, por qual razão, né? Se você quiser ler livro fictício, de filme, né, histórias, tudo bem. Mas livros que vão te falar da espiritualidade, trazer respostas do mundo espiritual, desta realidade dimensional, pula fora, uma coisa meio religiosa, que vai te trazer. A pior coisa do planeta é quando alguém diz assim, essa é a verdade. Este livro é a verdade. Este livro contém a verdade. Nós temos a verdade. Quando vocês perceberem que qualquer tipo de, digamos,
obra esteja induzindo você a se sentir ou se achar melhor do que o seu próximo, induzindo a fazer você se achar que você está certo e que ele está errado porque ele não crê naquelas coisas que você lê em livros e aprende. Quando você acompanha as obras, seja do que for, aquelas que te arremete a te colocar uma superioridade perante o outro, o seu próximo, pula fora. Pula fora que é engodo, que é porcaria, porque na realidade não existe uma verdade. Não existe uma verdade absoluta. Existem pontos de visões diferentes, dependendo do seu grau de lucidez e do seu grau de amadurecimento. Aí sim temos pontos de vistas diferentes. Mas pessoas que escrevem livros, trazendo para vocês, né, a salvação, as respostas para tudo, se colocando vocês como meros, como eu posso dizer, servos deles, né, colocando vocês ali como inferiores a eles, pode pular fora. Quando você perceber que alguém ou algum grupo se autodenomina ou se sente superior a outras pessoas, esses estão mais aprisionados do que qualquer outro grupo ou qualquer outra pessoa. Aquele que se sente, ou aquele grupo que se sente, que é superior, que contém a verdade e que está acima das outras pessoas, esses é o que vocês têm que se afastar e ficar muito longe deles. Você não concorda? Com certeza. O despertar de consciência cósmica é algo tão individual, mas é tão individual. O que eu trago são minhas experiências para que as pessoas me ouçam. Opa, a experiência do cara é legal, vamos ver o que ele tem para falar. Porque às vezes você pode agregar na sua vida algum tipo de, vamos dizer, resposta que eu tive. Mas não quer dizer que a minha verdade e as respostas que eu tenho serão as suas. Porque eu sou de origem draco-reptiliana. Eu sou de uma origem de seres extremamente furiosos, guerreiros e combatentes. Seres que o sangue está preparado para a guerra a todo momento. Então eu tenho uma perspectiva draco e reptiliana. Entendeu? Então eu trago para vocês a perspectiva de um draco, de origem draconiana. Mas tem pessoas que têm uma perspectiva felina, pessoas que têm uma perspectiva grey, insetoide. Então assim, pode variar em algumas coisas. Então é por isso que ninguém tem a verdade. A minha verdade eu vejo com o meu ponto de vista draco-reptiliano, das minhas vivências, do meu personagem Marcelo aqui agora. Mas quando alguém se levantar, ou algum grupo se levantar se dizendo serem superiores ou melhores do que os outros, esses são os que mais estão aprisionados aqui nesta terra, nesta dimensão. Então eu digo que a consciência cósmica, ela depende do teu ponto de lucidez e do teu ponto de amadurecimento. E é isso que eu aprendi, tenho aprendido cada dia mais. E cada vez mais que eu descubro e vivencio, não através de páginas de livros, não através de apostilas, ou assistir uma palestra, assistir uma apresentação, nada disso. Eu aprendo com experiências e eu sei que muitos de vocês aprendem com as suas. É por isso que vocês se identificam comigo. Porque eu falo para um grupo de maluco beleza. Tudo doidão. Tudo doidão, né? Se você for falar para sua família, vai falar que você é doido, né? Fulano tem uns papos estranhos, né? Tá muito assistindo filme, né? Então vamos falar porque vocês são doidos. Então aqui, ou seja, você reconhece que você realmente vive numa realidade diferente.
Então, onde eu falo para vocês, somos um bando de loucos, sadios, mas depende da perspectiva de loucura. Lembra de um vídeo bem atrás que eu falei sobre o que é ser louco? Depende do ponto de perspectiva. E é assim que eu tenho vivenciado a minha vida. É assim que eu tenho aprendido tantas coisas. E é assim que um dia eu, consegui dar uma manobra na minha mãe. Não, mas não sou doido, não. Ah, tudo bem, meu filho, você não é doido, então não precisa ir na psicóloga, né? Aí depois, quando eu tinha 17 anos, eu... Não sei se eu falo pra minha mãe, mas eu consegui convencer ela no ponto de perspectiva que eu não era doido. Mas se eu falar agora, aí ela vai falar assim... Meu Deus! Por que eu não coloquei ele, deixei ele lá na psicóloga quando ele tinha 8 anos? Ele ficou mais doido ainda. Porque depende da perspectiva. Do ponto de perspectiva. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu tenho mostrado para vocês, assim, na série do espelho, né? Na série do espelho, o que eu posso dizer para vocês, assim, eu tenho mostrado o que eu tenho aprendido e vivido e vivenciado. Eu sei que muitos de vocês têm experiências iguais a minhas. Tem pessoas que têm mais experiências mais fortes do que a minha, e alguns têm em menor grau, mas têm experiências. Eu, assim, sempre fui apaixonado pela Fabiana, né? Vocês estão vendo ali, né? A mocinha ama demais. Entenderam? Eu, quando a gente entrou pro mormonismo, eu queria, me selar com ela, Queria me selar. O que é o selamento, O selamento, eles ensinam que você casa aqui na lei dos homens no civil, E a lei dos homens do civil vale somente para esta vida. Então, eu vos declaro marido e mulher até que a morte vos separe. Então, você morre e dentro do contexto, acabou. A morte separou, acabou. Então, não é declarado ser marido e mulher até o quê? Até ali no momento da morte. Mas eles vendiam, Vendiam que tem o casamento eterno, E a sua esposa será a tua esposa para toda a eternidade. E vocês terão planetas, filhos espirituais, filhos exaltados, E o que você acha de você pudesse casar com tua esposa e viver com ela para o resto da vida, marido e mulher? Pô, é meu sonho, a minha mente religiosa. Aí eu falei, às vezes eu pensava, mas às vezes ela é meio chata, Às vezes, será que eu quero viver com ela para sempre, Tem vezes que eu quero separar na mesma hora que nós discutimos, aí eu falo assim, será que casar para sempre, Será que eu tenho paciência para isso? Aqui, pra sempre é muito, Aqui acho que é meio difícil, que já me deixa meio, às vezes, doido, Então, tá certo. Mas a gente vai contornando, a gente leva para sempre, E o que acontece? Tinha o tal do selamento do templo. Então, para você se selar no templo, você tem que ser batizado na igreja, você tem que ser frequente, você tem que pagar o seu dízimo, porque se você não pagar o seu dízimo, na realidade você não é nada na igreja, Então você tem que dar o seu dízimo integral, você tem que fazer os convênios da investidura. Convênios são pactos violentos, astrais, que onde eu vou falar sobre esses pactos, como é que eles são cobrados aqui. A coisa é violenta, com muita violência. E eu pensei, poxa, eu quero, tem esses requisitos, 1001 requisitos, Tem entrevistas de dignidade, retirar recomendação para o templo, tem que ir lá no templo fazer investidura, usar, uma roupa um tanto quanto cafona debaixo da outra roupa, Os pessoas brasileiros, nesse calor, rapaz, nesse calor eu custa ficar de roupa.
Se bem que, né, Marcelo pelado é um horror, né? Mas eu custa ficar com essas camisas. Você sabe que gordo usa muito preto pra dar uma disfarçada na largura, né? No ângulo. Aí você dá uma assim, você mete uma camisa tipo assim, Pretinho básico. Guns N' Roses, né? Guns N' Roses, você usa aquele pretinho básico pra dar uma afinada na silhueta, né? Então, geralmente, gordo costuma usar muito preto por causa disso, pra dar uma emagrecida virtual, né? Aí eu uso muito, aí eu falo assim, gente, usar, né, no Brasil, né, o país que você pega fogo vivo, estando vivo, né, você já cozinha vivo. E eu, né, fico imaginando você usar, pensou você usar duas bermudas, né, ou uma calça, uma bermuda e duas camisetas em pleno Brasil, realmente é para acabar. Aí o que acontece? Eu falei, não, tudo bem, eu vou fazer a investidura, né, tirar minha bênção patriarcal, 1001 requisitos, né? Aí o que acontece? Para fazer o selamento. E um dia eu vi uma foto lá do salão, dentro do templo, tudo muito sagrado. O templo, para a religião que nós frequentávamos, era o único lugar que Deus frequentava na terra. Ele só entrava no templo, né? No templo ele estava lá, tudo bem, como é que vai? Você, tudo bem, né? Tirar no templo era só o capeta que andava nas ruas, nas igrejas, tudo. Era só eles que eram os bons, né? Só os bambambam. Você só encontra Deus e Jesus só. E no planeta Terra, só lá no templo deles. E lá na igreja deles, né? Que é a única igreja verdadeira. O resto tá tudo contaminado. Beleza, vou tranquilo, né? Né, Fabiana? Nossa, é terrível, né? Aí o que acontece? Eu pesando 150 quilos, minha roupa espichando, que às vezes eu tenho que vestir uma camisa, você tem que fazer igual, você esticar a camisa para ela ficar um pouquinho mais larga, porque gordo é assim, gordo precisa de... Então, para você usar roupa sendo gordo, você tem algumas técnicas, né? Você compra uma camisa, você chega na loja e fala, me dá aí a G2, né? Aí o cara te dá a camisa, você veste, custando entrar. Tem G3? Aí ele já vai te dar G3, aí você já começa a querer suicidar. Deixa eu dar uma olhadinha na G4, né? Aí o cara traz a camisa G4, né? Que é gordo número 4, você veste elas. Aí você tem a G5? Me dá a G5 aí, né? Aí você veste a G5, querendo se matar. Ah, tudo bem. Aí você soca a mão debaixo da camisa e... vai arrebentando os pontos, tudo. Você vai arrebentando os pontos, às vezes dá uns furados, tem que remendar na agulha depois, rasga muito, né? Aí você dá aquela... Você dá aquela cordada por dentro da camisa, assim, ó. Aí ela tampa a ponta da barriga, né? Mais ou menos. Ai, gordo sofre, né? Aí o que acontece? Agora imagina usando duas bermudas, né? Já não basta aquela malha de gordura que a gente que é gordo naturalmente a gente já possui, né? A gente já tem, a gente já anda com um moletom e uma blusa de frio natural dentro do corpo da gente. Aí você usa duas bermudas e você usa, né, duas camisas. Em pleno Brasil. E o pior é que suasse, emagrecesse, né, Fabiana? Nossa. Se suasse, emagrecesse, né? Você já tava um palito, porque você soa muito. Pois é, né? Não acontece. Aí o que acontece? Eu falei, não, eu quero me selar com ela. E eu vi aquela foto do salão, de como é que é o nome lá? Selamento. Casamento celestial, né? Aí o que acontece? Aí eu fiquei olhando, observando. Eu falei assim, fulano, como é que funciona mais ou menos? Ó, você ajoelha aqui, você fica de joelhos aqui, é como se fosse um almofadão gigante que circunda um altar e tem um espelho enorme, né? Mas por que tem esse espelho, né? Por que tem esse espelho? Não, porque quando você
olhar para o espelho, que o ministro lá, ou a pessoa que administra a cerimônia do selamento vai fazer, olhe para o espelho, vocês estão vendo o reflexo de vocês, que lindo, maravilhoso, aquele espelho de fundo infinito. Pois é, isso representa a eternidade. Vocês estarão unidos eternamente, né? Só no 7.1. Que coisa maravilhosa, sou até poético, né? Você está ali, você olha para o espelho, olhe para o espelho, aí você olha, a tua esposa, né? Aí você dá aquele olhar assim, ó. Aí ele fala, olha, esse reflexo que você vê agora representa a eternidade, representa você em toda a eternidade, o casamento eterno de vocês. Aí você pensa, né? Poxa, que lindo. É algo tão bonito, é algo tão tchuc, tão assim... E forte. Nobre, forte, né? Porque muita gente acredita. Acredite, sentimentalmente o teu coração fala assim... Que alívio. Estou selado para a eternidade. Foi tão bonito foi tão bonito na hora do espelho, olhar para o espelho e ouvir essas vozes, ouvir essa, que eu posso dizer para vocês, estas palavras, edificante. Será que isso realmente é só um simbolismo? Temos muitas cerimônias, rituais em vários tipos de, digamos, religiões espiritualistas, de cunho esotérico, sociedades secretas, a maçonaria, a Rosa Cruz. Mas, né, parece ser algo tão inofensivo. Pô, a cerimônia do templo é muito inofensiva, se não dizer poético e algo maravilhoso, que nos emana um amor e um simbolismo pela eternidade de estar do lado de alguém que a gente ama. Lembrem-se do apego aqui desta dimensão. E quando eu estava na dimensão do espelho, conversando com eles, lembrem-se, vocês se lembram quando eu já disse para vocês em outros vídeos que na realidade eles não são maus. Não os considero nem bons, prestem atenção, e nem maus. Não os considero nem bons e nem maus. Eu considero o Jeová, o draconiano, com o Miguel Arcanjo, toda aquela galera que domina este planeta, eles são bem densos e maus. Eles são. Porque eles sabem o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo de propósito, tudo muito bem, digamos, dentro dali que eles conseguem arquitetado. A dimensão do espelho são tipos de planetas, tipos de dimensões em planetas com seres que aqui não é a vivência natural deles. O universo é denso, o universo é de energias densas. Isso eu expliquei porque eles foram expulsos. É denso este sétimo universo. Pessoal, eu vou falar mais na frente uma série sobre as civilizações benevolentes. Que série aguarde futuramente, né? Ainda em 2018 farei uma série sobre a jornada em detalhes do que eu tenho recebido e aprendido do que as civilizações benevolentes fazem. Aí o que acontece, né? Particularmente, eu nunca entrei no templo, ainda bem, né, Fabiana? Nossa. Um dia eu e a Fabiana, a gente estava conversando e a gente estava assim, poxa, nos blindaram, ainda bem que nós não fizemos nenhum convênio com o templo. E era meu sonho. Nossa,
Era o Gente, eu era nosso, né? fascinado em querer ir pro templo e fazer os convênios do templo. Era meu sonho, mas tudo dava errado. Eu era bodado, eu era frustrado. Sempre dava errado. A gente tentou várias vezes e sempre tinha alguma coisa que faltava e dava errado. Nunca dava Sempre certo. dava errado. E eu falava, oh meu Deus, que é isso aí? Olha pra mim também, olha pra mim. Eu venho a pé aqui, 4 quilômetros te ver. Por que eu não entro lá? Né? Tinha umas pessoas que estavam pulando a cerca, tinha umas coisas muito bizarras e eles estavam lá indo no templo o tempo todo, né? Ó, vem, seja bem-vindo. Mas se eu não queria ir, não conseguia. Faltava mais fidelidade. Faltava eu vender o meu rim, arrancar meu rim, pegar o dinheiro e doar para a igreja. Aí talvez eu era mais fiel, né? Falava assim, quanto você dá no meu rim? Olha, eu dou no seu rim R$5.000. Oh, meu Deus. Será que R$5 me põe mais digno contigo? Eu vou desfazer do rim meu, né? Aí eu posso ir no templo? Só se fosse desse jeito. E o perigoso ainda é falar assim, não, arranca o outro. Arranca o outro, aí você vive na hemodiálise. Aí você vem. E o que acontece? Quando eu disse pra vocês que na realidade eu não vejo os seres da dimensão do espelho, embora eu falei algo forte, que eles se encantam pelos bonecos, eles se apaixonam. De forma, até que eu posso dizer pra você, de forma afetiva e com intenções sexuais. Nessa dimensão, digamos assim, são dimensões naturais, porque o universo é denso. Tudo aqui é denso, pessoal. Essa luz, essa santidade que propagam aqui, isso não existe. Isso é apenas mais um engodo, é mais uma coisa para enganar. E o que eu falo para vocês, por exemplo, na dimensão do espelho, não são dominadores, não saem em naves causando problemas, combatendo, destruindo civilizações, conquistando planetas. Eles seriam mais ou menos que, digamos, um exemplo, né? Seriam mais ou menos um povo da dimensão nativos. Nativos do planeta Terra, né? Nativos do planeta Terra. E os outros são forasteiros, dominadores, desbravadores, vão para cima. Na realidade, para vocês terem uma noção, eles vivem quieto na deles. Eles vivem quieto na deles, não entram em naves espaciais, eles não exploram espaço, causam briga, eles vivem apenas naquele mundo. Que antes, outrora, este mundo ele era monitorado pelos pleiadianos que se desonraram e perderam esse privilégio. E agora tem uma corrida de seres alienígenas correndo aí para poder, depois que os dominadores vazarem, ter esse privilégio. Então, se você for reparar, os dominadores, o que eles fazem? Eles nos cegam, nos colocam totalmente, como eu posso dizer, limitados, violados, nos violam. Nós somos pessoas, nós não conseguimos lembrar quem nós somos, de onde nós viemos, nós não conseguimos lembrar de nada. Nós vivemos sempre na beira da desmemorização. Esses seres da dimensão do espelho, eles vivem só lá. Eles não têm nada a ver com a dimensão terceira e quarta, que é a dimensão de Jeová e os outros alienígenas. Eles são seres de lá. Mas eles têm acesso ilimitado a essas dimensões artificiais por serem dimensões artificiais. Então, na realidade, eles veem o ser humano como uma obsessão, mas não querem matar o ser humano.
eles não querem matar o ser humano. Eles querem o ser humano para eles. É algo exótico, né? É exótico para eles. Eles querem o ser humano para viver para eles. Então o ser humano, eles querem tê-lo lá com eles. E eles querem se envolver de várias maneiras com os bonecos humanos. E uma coisa que eu disse no outro vídeo é que Jeová, o draconiano, ele perde o controle dos bonecos quando estão lá. Tem muitos humanos que vão para lá criança, vivem lá criança, vão amadurecendo, viram adolescentes, adultos, morrem lá. Quando eles morrem lá, aí o que acontece? Porque quem controla a sua estadia é a sua civilização cósmica. Então a sua civilização cósmica que controla. Então você volta para o sistema reencarnatório pela qual você pertence. É algo muito complexo, que quem vai para lá perde, vamos dizer, milhares de anos. Porque lá é um aprisionamento barra pesada também. Porque você vai viver sem saber quem você é. Eles vão vender o peixe deles para você. Eles vão vender a realidade, a verdade deles para você. Eles podem te dar ensinamentos, mas não conseguem te libertar. Porque é duas prisões. Ou você fica aprisionado na Terra, ou você fica aprisionado lá. E nenhuma delas você vai te dar a opção de você sair. A não ser que você... Somente nessa dimensão, você o quê? Você consiga entender quem você é, de onde você vem, acordar, digamos assim. Bilhões de espíritos, porque a Terra ela é muito mais antiga do que dizem, já foram embora, mas olha só o número que estão presos aqui. Né? E assim, eu posso dizer para você, porque esses seres da dimensão do espelho, eles têm o poder de hipnotizar, de sedução, de hipnose. E conseguem te prender lá. Agora imagina você, vivendo nessa dimensão. Acontece de você parar nessa outra dimensão. Ficar por lá, por muito tempo. E quando você morrer, você fala, poxa, perdi meu tempo. Perdi meu tempo porque lá eu estava praticamente fazendo ao bel prazer deles. E aqui o dominador simplesmente ele nos mata igual uma pessoa que não está de bom humor pisa nas formiguinhas. Mas na realidade, os seres da dimensão do espelho, eles são daquele jeito. Eles simplesmente eles adoram interagir porque eles acham, digamos, de uma certa forma muito atraente, muito convidativo interagir com os bonecos. E eles têm fascínios por crianças e mulheres. Por crianças e mulheres. Mulheres, eles têm fascínio por mulheres. Então, muita mulher vai parar na dimensão do espelho quando não é levada quando criança pequena. E fica por lá e corta-se o vínculo aqui. E geralmente, quando você vai se falar disso, muitas pessoas dizem que o desaparecimento dessas crianças, desde quando elas não são, digamos... quando não é dito, por exemplo, tem crianças que somem porque temos bandidos, ladrões, temos estrupadores, temos pessoas de muito má índole que são criminosos aqui, que cometem crimes com crianças. Eles matam essas crianças. Mas quando não consegue se ter vestígio de nada, como se ela simplesmente desaparecesse do nada, não deixando pista, um mistério... Investigam e nada, e nunca se chega a nada, passa-se anos. Ou ela foi parar, como eu posso dizer, né, nas mãos dos extraterrestres, e em muitos casos ela foi parar nos seus altares de sacrifício, ou ela foi parar na mão dos próprios humanos que cultuam esses extraterrestres, que pedem sacrifícios. Porque os seres da dimensão do espelho não pedem sacrifícios. Eu vou explicar uma coisa bem interessante nesse vídeo. Os seres da dimensão do espelho não pedem sacrifícios de sangue, não pedem sacrifícios de nada. Eles não gostam que humanos sejam mortos. Eles não é da índole, digamos, deles que os bonecos sejam mortos. Então,
tudo que se arremete a sacrifício. Vocês vão ver algumas sociedades secretas lá no oculto do oculto do oculto fazem sacrifício de crianças. Megas, a mãe de todas as religiões, né? A mãe de todas as religiões fazem-se lá no oculto deles sacrifícios constantes de crianças, porque a criança, ela exala uma energia muito maior do que adulto, do que a pessoa adulta. Então, todas as, que eu posso dizer para vocês, todas as religiões que cultuam o sacrifício de animais, que cultuam, os que pedem sacrifício de humanos, são extraterrestres malevolentes, que são deste, digamos, controle do planeta Terra, ou os deuses do planeta Terra. Então, esses que eu afirmo para vocês que eu aprendi, eu vi isso, no meu ponto de vista, com todo o respeito, são o quê? Pediu sacrifício de animais, pediu sacrifício de crianças ou humanos. São o quê? São servos, se não os próprios extraterrestres, digamos, malevolentes. Os seres da dimensão do espelho não pedem jamais qualquer tipo de sacrifício. O que eles gostam é de interagir, de ter os humanos para eles, para conviver com eles e ser deles. Para vocês entenderem. Mas, Marcelo, mas a gente percebe, se a gente for fazer uma pesquisa, algumas pessoas denunciando aí algumas sociedades secretas, que lá no oculto do oculto deles, eles têm referências que cultuam o bode, o Baphomet, ou também é conhecido aquele que trouxe à luz a eras e eras e eras antigas, quando os seres da dimensão do espelho vieram interagir com aqueles humanos criados por esses seres extraterrestres. Então, esse veio trazer o quê? Uma luz. Então, por isso ele é denominado aquele que traz a luz, né? Que veio a questionar o dragão, ensinou os bonequinhos a questionar o dragão, então chamado de Lúcifer. Eu disse para vocês, não se encantem por este nome. Existe muita gente de forma inconsciente que faz apologia. Ai, Lúcifer é maravilhoso, Lúcifer é o Salvador, né? Pessoal, prestem atenção. São energias que as pessoas não conseguem entender na sua maioria, porque são pessoas esotéricas, espíritas, espiritualistas, pessoas aprisionadas à religiosidade, embora muitos negam, mas não adianta negar, você vê que são servos de seres astrais. Cuidado com esse tipo de euforia, com esse nome, tá? Outra coisa, então, qual eu estava falando para você, então, esses seres, né, por exemplo, igual você vai ver aí, algumas sociedades secretas, algumas, a mãe de todas as religiões e tantos outros dogmas, você vê simbolismos e uma mistura mais ou menos de quê? Uma mistura ritualística, né? Você vai fazer uma análise ali, uma pesquisa aprofundada, um exemplo, e você vai perceber que, poxa, eles têm traços de culto ao bode, que nós percebemos que Jeová, né, o Satanás, né, o demônio, o diabo, né, que criaram Deus e o diabo, isso são coisas dos extraterrestres que chegam na sua mente e ó. Então percebemos que Deus e o diabo é um ser extraterrestre que cria esta mentalidade nos humanos, nos bonecos desmemorizados, e temos o bodão, né? Então o bodão, eles fazem uma mistureba na mente do humano, né? É o cada um vendendo o seu peixe. Então geralmente o ser humano, ele coloca muito de si, muito do seu ponto de vista cego. Então ele começa a fazer ali uma misturança e ele não consegue diferenciar. Então vamos diferenciar. Jeová, que se passa pelo diabo,
da Bíblia, por exemplo, que se passa pelo, né, vamos dizer, o diabo bíblico. Jeová, que é Deus, é o mesmo Jeová da Bíblia. É a mesma coisa. É o mesmo ser. Isso é alienígenas. Alienígenas. Com toda a sua ira. O bodão lá com aqueles seres, digamos, exóticos, né? Esses seres, que eu posso afirmar para você, são da Terra original. E o que eu tenho para mostrar para vocês? Se você for fazer uma pesquisa, você vai perceber que existe algumas similaridades em muitos. Porque o ser humano, meus amigos, é aquele negócio. Você não sabe de onde você vem. Você não sabe de onde você vem, né? Por exemplo, você não sabe de qual planeta você vem. Você não sabe qual a sua origem. Você não sabe nem o que você fez na sua última vida passada. Você não sabe no que você fez. Isso é o modo de trabalho, de conduta dos seres dominadores, os extraterrestres. Já os outros, eles querem você para eles, então eles não te ensinam uma certa, digamos, independência, né? Os seres da dimensão do espelho, eles não vão, digamos, chegar em você e eles não vão falar para você qual a sua origem, o que você é, de onde você vem. Eles podem muito te ensinar sobre eles, sobre, digamos, os ensinamentos deles. Eles vão te ensinar sobre, digamos, a ciência deles, que para muitos é magia. Então, os seres da dimensão do espelho não têm nem um pouco a intenção de te ajudar a libertar, porque eles querem vocês com eles. Eles querem vocês com eles. Então, eles te mantêm um ignorante. Eles te mantêm um ignorante nesta, digamos, né, dimensão, ou se você for para lá. Então, para eles é interessante que você não saiba quem você é, porque assim eles têm algo a te oferecer diferente daqui, na qual eles vão te colocar como, digamos assim, olha, a gente não somos vingativos, não somos destruidores, nós não vamos te atacar, te fazer mal de forma nenhuma. Nós vamos o quê? Nós vamos te dar amor, carinho, vamos te ensinar coisas que você jamais vai entender lá. Nós te oferecemos isso. Enquanto o dominador, ele quer serventia total, caso contrário é destruição e morte. Ambos os dois não permitem você saber de quem você é, de onde você veio. Porque cada um tem o seu interesse particular. Cada um quer uma fatia de um bolo, né? Seríamos um bichinho de estimação para os seres da dimensão do espelho. Um bichinho de estimação que você pode interagir com ele e usá-lo. Usá-lo em todos os sentidos. Essa é a natureza densa, cósmica, da energia deste universo, na qual é presente neles. Já os dominadores querem você como gado. Eles querem te colocar medo, euforia, desespero, prazer, tudo, pavor, para que você ectoplasme uma energia na qual eles suguem. Você é como se fosse um gado, literalmente, para os dominadores. Eles só têm interesse em extração sobre você, extrair energia de você. Então você aqui, não interessa você saber quem você é. E pro pessoal da dimensão do espelho também não interessa você saber quem você é, desde que fique lá com eles. Eles, né, eles te oferecem uma, digamos, vida, entre aspas, diferente com eles. Sem aquele, digamos, pavor, sem toda essa, digamos, vamos dizer, toda essa desarmonia que tem aqui. Ambos não têm interesse que você saiba quem você é. E o que acontece? Vira meio que um jogo. Então, eles meio que começam a usar todo mundo. Então você vai ver certos cultos, sociedades secretas, sociedades ocultas, até religiões,
onde eles têm rituais que ora você percebe que é uma coisa ritualística para o dragão vermelho, ou para o que muitos chamam de Deus, ou que chamam de diabo. E outros você vai ver que é uma coisa mais para o bodão, para o Baphomet. Você vai perceber ali, que fala assim, poxa, né? Eu não consigo definir. Eles são aqui, digamos, eles cultuam o Marcelo, o alienígena, Jeová, de Orion, o fugitivo, ou o bodão da dimensão original. Porque você percebe característica dos dois em ambos. Porque, na realidade, o ser humano, ele é tratado como uma peça de xadrez. Você vai e volta. Ora, Jeová, com a sua influência e seus servos, mostra e faz exigências ao homem, para que o homem o louve, para que o homem seja fiel a ele. Mas o homem em si, ele é o quê? Ele é sondado, ele é, digamos, assediado, achei a palavra, assediado por seres de uma dimensão paralela. E esses seres de dimensão paralela também encantam, oferecem vantagens ao homem. Então o homem, por não saber quem ele é, por não ter clareza nenhuma, ser um cego, o homem se deixa levar por ambos os dois, por ambas as influências. E às vezes rola uns deboche, porque na realidade eles riem de como o homem às vezes parece uma barata tonta, como o homem parece, às vezes o homem dentro da sua vaidade, de se achar que está certo, de achar que conhece tudo, né? De que os seus rituais são certos, mas eles dão risada, porque ora um ri de como o homem ele é inocente, porque ele é inocente mesmo, por causa da sua limitação proposital feita desde sua criação, ora o outro ri. Então o outro faz assim, vou fazer eles fazerem assim ou terem isso. O homem, simplesmente, ele dança conforme a música é tocada. E isso é a realidade do ser humano. Porque nós aqui, nós vivemos numa dimensão densa, muito densa, criada pelos seres extraterrestres, mas a dimensão da Terra é muito densa e o universo é denso. Então, para que você consiga entender essa densidade e sair dela, você tem que entender quem você é. Você tem que entender que você não pertence a nenhum desse aglomerado, desse grupo, seja a terceira e quarta dimensão da Terra ou a Terra original. Que você pertence o quê? Você pertence a algo que é muito mais complexo e mais avançado em todos os sentidos do que aqui. Então você vai perceber o seguinte, né? Você vai perceber o seguinte, que o ser humano, ele é uma marionete, que ele dança conforme a música, conforme os seus interesses, e eles brincam com eles. Eles brincam com eles. Ora, Jeová ali mexendo a peça do tabuleiro, e ora, os seres da dimensão tentando interagir também com o homem. E o homem não tem lucidez, o homem não sabe para onde ir. Então ele quer agradar a muitos senhores. Já ouviram aquele termo, né? Terá somente um senhor? Um homem não poderá agradar a dois senhores ao mesmo tempo, porque o homem, na sua ignorância, por não conhecer quem ele realmente é, ele tende a querer agradar um e ao outro, porque ele sabe que ambos podem beneficiá-lo. E o homem, dentro da sua vaidade, o homem dentro do seu egoísmo, o homem ele faz o quê? Ele se vende para qualquer lado. E o Jeová já advertiu tantas vezes, não terá outros deuses diante de mim, não servirá a dois senhores, pois se você servir a dois senhores, se você servindo um, desagradará ao outro e vice-versa. Mas o homem, na sua confusão de não saber de onde vem, ele vive toda essa bagunça. Então é onde você vai perceber que eles têm tudo uma mistura. Jeová, ele, na realidade, ele quer o quê? A procriação da humanidade para fins de quê? Que o seu gado se emane, cresça. Tudo aqui gira em torno de energias. Já os seres da dimensão do espelho adoram a energia de interação
com os bonequinhos, criado pelos seres alienígenas que vieram de longe, porque os seres da dimensão do espelho são seres naturais desta realidade, deste planeta. Não falo da nossa realidade. Então você vai ver aí que, né, você vai perceber que o homem ele é confuso. Então você vai perceber que, vamos falar uma verdade, o homem paga cada mico. Porque ele não sabe a quem ele servir. Ele faz uma mistureba de energias, criam seus rituais misturando-os tanto da vantagem dos seres do espelho, quanto do Jeová, o Draco reptiliano. Então o homem, ele mistura, ele se vende. O homem dança conforme toca a música pelo seu estado de ignorância. Porque o homem, ele é sem luz. Ele vive sem luz. Na dimensão do espelho, ela é muito complexa. Assim, pessoal, sempre entenda, em todo o universo existe a energia, do que muitos chamam a energia, que vamos dar um nome entendível para nós. Existe a energia do polo, digamos, falar na linguagem da Terra, masculina e feminina. Sempre tem polos invertidos, vamos dizer polos opostos. São energias opostas. Isso é do universo. Quem fez isso, Marcelo? Isso vem de outros universos. Agora eu não sei quem fez isso, quem criou, mas sempre em tudo que existe neste universo existe as energias. Ora, energias que podemos falar masculinas ou energias femininas. Isso aí é uma coisa que existe em todas as civilizações. Isso foi criado em outros universos. Na dimensão do espelho temos seres femininos. Temos seres masculinos e femininos. Os seres femininos, para vocês terem uma ideia, eles interagem muito com os seres femininos daqui. O homem em si, ele não tem muita moral, não. O ser homem, o boneco homem, não tem muita moral, não. Vou falar a verdade para vocês. O ser homem, ele serve mais para Jeová, para a guerra, para matar, para ir para o fronte, para o combate, para morrer, para matar, para conquistar. Mas o ser feminino, ele é sagrado, tanto para Jeová quanto para os seres da dimensão do espelho, que chegam a ter o quê? Chegam a ter tamanha obsessão pelo ser, o boneco feminino dessa dimensão, que os seres femininos da dimensão do espelho, digamos assim, têm até cobiça sobre o bonequinho feminino. Você percebe isso. Aí você percebe que o homem presta mesmo é só para lutar, para guerrear, para matar ou morrer. Enquanto os outros seres, eles têm esse tipo de cobiça aqui sobre os seres femininos. Quando vier o reset, digamos, não vou dizer reset, né? Quando vai vir o fim mesmo, eles vão destruir, digamos, tanto o plano espiritual que já está em escombros, eles vão destruir o plano espiritual e o que nós chamamos aqui de dimensão física. E a dimensão original da Terra ficará tranquila, intacta, mas porém ela passaram por algumas mudanças, algumas manutenções. Por exemplo, antigamente os pleiadianos eram responsáveis pelo planeta Terra original, a dimensão original de todos esses seres. Um dia os pleiadianos traíram as Pleiades e se tornaram desonrosos. E os seres da dimensão do espelho ficaram sozinhos. Então eles se organizaram, pegando os seres mais antigos, que podemos chamar dos seres, os anciões deles. E está lá esse ser, o Baphomet, o ser, né, lá, o grandão mais forte, antigo, com tantos outros. E juraram confrontar Jeová. E se tornaram inimigos de Jeová.
Só que com o passar do tempo, essa dimensão original da Terra, ela foi se, digamos, corrompendo. Ela foi corrompendo, mas eu falo é tempo, não acreditem nessa ciência que a Terra tem alguns bilhões de anos. A Terra é muito antiga. Muito antiga. Muito mais antiga do que eles dizem. Então, esse tempo que os dominadores chegaram aqui, que não é 300 mil anos, que... Pessoal, entendam, a Terra foi reconfigurada por eles várias vezes. A Terra teve vários formatos e configurações, como eu disse em outros vídeos. Então não tirem por base nada que dizem aqui, porque na realidade é muito mais aprofundado. Então o que eu falo para vocês, com o passar do tempo foram se corrompendo de uma certa maneira, um ponto de vista, essa dimensão natural. Porque ela não tinha os seus guardiões ou seus tutores ou aqueles que a administravam. Foram se passando-se o tempo. O tempo. Chegou-se uma época que o próprio planeta físico, Terra, o planeta físico, teve que ser socorrido por aquele que chamamos de Cristo cósmico. Ele não veio ajudar os seres da dimensão do espelho, não. Ele não veio por causa deles. Ele é indiferente a eles. Ele veio, sim, ele veio aqui para ajudar o orbe físico Terra. Que a Terra estava quase para morrer. Porque esses seres, principalmente Jeová, o grandioso, digamos assim, e toda essa corte de extraterrestres hostis são sanguessugas, sugadores do planeta. Quase mataram o planeta Terra. A Terra no seu estado, digamos, de planeta. Não os seres da dimensão. Então o que acontece? O próprio Cristo cósmico veio para isso. Só que passado-se o tempo, mas gente, é bilhões, trilhões, o que a ciência diz aí, isso é piada, tá? É piada. É muito mais antigo. Passado-se o tempo, há necessidade de que venha uma civilização que tome a Terra para guardá-la e terá que ajudar a Terra a se reestruturar novamente. A dimensão do espelho tem que ter algumas manutenções. Ela precisa de passar por algumas manutenções. Bom, como eu estava dizendo para vocês, o planeta Terra, depois de tanto tempo, de uma certa forma, com uma raça alienígena tão, digamos, hostil e densa, né? O universo já é denso, como eu tenho dito para vocês, o universo é denso, mas os que estão aqui são a densidade da densidade. E em si o planeta Terra, ele precisará, sim, de uma restauração, né? O planeta já está muito, como eu posso dizer, já corrompido. Essas energias desses seres extremamente densos, não os seres da dimensão do espelho, os seres da dimensão do espelho, que assim eu chamo, que é da dimensão da Terra original, esses seres jamais corrompem o planeta. Eles fazem parte da energia natural do planeta. Eles são ali configurados, né, digamos, nesse linguajar, para estar ali, né, o que eu posso dizer, na vibração, na configuração do planeta. Mas, por causa de Jeová, o grandioso Deus, entre aspas, da Terra, esse planeta está contaminado. E ele precisa ser, digamos, restaurado ou precisa ser consertado à dimensão original, pois depois de tanto tempo ela teve, digamos, de uma forma mais atual, avarias. Então esses seres, eles vão, como eu posso dizer, seres alienígenas
que você pode chamá-los de benevolentes, mas eu quero que você entenda o seguinte: depende da forma de vista da benevolência. Por quê? Porque são seres que têm propósitos, interesses em troca. Não são super-heróis. Não são super-heróis, né? Eles são seres que vocês têm que entender que no universo tudo tem um interesse, uma troca. Eles querem muito, muito assumirem esse planeta, que é uma posição, como eu disse, que a Terra, em outros vídeos, o universo ele é hierárquico, então tem posições de destaques, posições de importância. E os pleiadianos, né, não os loiros dos olhos azuis, esses aqui nunca existiram. Aqui não. Lá fora sim. Aqui não. Igual a propaganda que a gente temos aqui na região, né? Aqui não. Lá fora sim. Lá fora na mente das pessoas, entendeu? Na mente delas, porque, como eu disse para vocês, que o universo em si, os seres, não é essa forma humanoide, é uma forma que nós podemos chamar mais bestial, animalesca, uma forma onde nós olhamos para os animais aqui do nosso planeta, os insetos, eles são a representação exata de um universo muito complexo e de muita diversidade de seres. Então muitos seres querem ter essa posição de importância, de muita importância, de o quê? De estar o quê? Tomando o planeta e sendo o tutor deste planeta, e eles vão propor, digamos assim, algumas alterações, mas a dimensão ela se restaura e volta a ser o que da forma natural, e os dominadores vazam. Na dimensão do espelho ela é muito interessante, porque geralmente esses filmes, eu estava pensando esses dias, aquele filme O Senhor dos Anéis, alguns seres dessa trilogia, os hobbits, são seres que muitos parecem demais idênticos com os seres que tem lá. Filmes, por exemplo, Nárnia, né, tem alguns seres que representam lá em outros filmes antigos, né? Mas você não pode levar assim, ele falou que o filme do Senhor dos Anéis parece o Nárnia, você já leva, então lá tem o leão que conversa, o leão sábio. Não, você tem que ter maturidade para entender que eles colocam pistas, né? Eles colocam algumas semelhanças, mas de uma certa forma algumas pessoas chegam a achar que é aquilo exatamente. Então a gente fala de pistas e semelhanças ou alguns indícios, e muitos desses, digamos, como eu disse para vocês, o homem ele é corrompível, o homem ele é corrompido, ele quer agradar a todos os, digamos, senhores ou deuses que ofereça vantagem a ele, porque o homem ele está desmemorizado e ele está numa frequência extremamente densa, que é a frequência do planeta. Então o homem ele é carregado de ego, de muita vaidade, e o que acontece? Ele se deixa levar por essas energias, mesmo porque ele vive numa fantasia, numa bolha de fantasia. Então são seres alienígenas hostis e seres da dimensão do espelho sempre ali, né, digamos, vamos assim falar, tentando o homem. O homem se deixa levar. Então, quando eu digo para vocês vão ver muito desse simbolismo, tá, de filmes. Então, esses seres, esses elementais que aparecem muito na natureza, esses elementais são seres da dimensão do espelho, da dimensão original, embora alguns desencarnados sem vergonhas tomem algumas formas aí e se colocam, digamos, nessa rotulagem ou nesse rótulo de elementais. Mas aquela pessoa que conhece, tem sensibilidade espiritual, conhece os elementais, esses tipos de seres, por exemplo, esses duendes, existem os duendes, os elfos, não naquela forma bonita, angelical, é igual eu falo para vocês, né? O homem ele tem mania de colocar nos seres alienígenas, em alguns, principalmente
vamos dizer, nessa ufologia mais religiosa, esses seres de luz, igual temos o Arthur Cheirão, né? Temos tantos outros ETs alienígenas da Confederação de Planetas Estelar da Galáxia, né? Então eles colocam esses personagens muito bonitos, olhos azuis, alguns ETs assim com os brilhos angelicais, é aquela coisa assim para alimentar e satisfazer o ego do próprio homem. Então o que acontece? Né? Você percebe aí que se você for ver os seres da dimensão do espelho, você, por exemplo, você vai ver os elfos não são lindos como aparecem nos filmes. Como eu disse para vocês, o que apareceu para mim no cômodo, e muitos que eu vi lá têm olhos vermelhos, como se fossem flamejantes, e alguns eu já vi de olhos laranja. Então, esses gnomos, né, igual aconteceu quando a gente cortou o pé de manga aqui, né, Fabiana? Vocês acreditam que eles corriam e atrás do que sobrou ali da raiz, né, do toco, eles desapareciam lá, eles iam por trás e desapareciam. Eles iam lá para a dimensão original deles. Então, geralmente, em várias partes de vários países, né, pessoas relatam elfos, como é que é, aquelas fadinhas, né? Aquelas fadas lá para aquela cultura mais lá para o lado da Europa, da Inglaterra, né? Esses seres místicos. Nós temos também no Brasil aí alguns seres elementais. Então esses seres elementais, o religioso ele interpreta como demônio, como o espírito das trevas. O espiritualista ele não consegue entender muito bem, assim, porque ele não consegue dar uma definição exata do que eles são, de onde eles vêm. Então, ou seja, todos os elementais são seres da dimensão original. Então você não os classifica como alienígenas, né? Nós classificamos dracos, reptilianos, greys, insetoides, felinos, um punhado de seres extraterrestres. E esses elementais, os elementais de todos os planetas, esses seres mais místicos, associados à natureza, são seres da Terra original, daquilo que chamamos de a dimensão do espelho. Algumas pessoas têm curiosidade se dá para morar lá. Eu já falei para vocês que tem muitas pessoas que vão para lá e somem. Mas eu digo para você, o que adianta você morar num lugar que em vista você é uma outra prisão, você não vai conseguir sair jamais do planeta. O que eu digo para vocês que a saída está lá de fora. Para a gente sairmos daqui, a gente temos que ir embora. Então o que adianta você, por exemplo, né, ir morar num lugar desse? Tem muitos humanos habitando com esses seres nessas dimensões. Mas eu falo para você, de que adianta? Se o ser humano lá também é tratado como um objeto. Eles o tratam porque acham interessante, acham que o ser humano ele é um ser exótico, um boneco exótico. Quando eu digo denso, podemos dizer que seria o que nós chamamos hoje de frieza, não se importar com nem um pouco o próximo, pensar em si só, querer pensar só no próprio bem, defender seus próprios interesses, sem qualquer tipo de preocupação com aquele que podemos chamar de quê? Chamar de próximo, entenderam? Então eu fico vendo aí muitas pessoas têm dificuldades para saber ver com o quê? Com uma certa lucidez essa diferença. Quer falar alguma coisa? Respondendo um amigo, tá, que ele tinha mandado, porque ele assistiu os primeiros e ele tá com essa dúvida, né? Tá. Ele pergunta: boa noite, Fabi, queria que você me tirasse uma dúvida. Tem como os seres dos espelhos estarem encarnados aqui? Não, jamais, isso não existe. Eles, em primeiro lugar, eles são independentes totais, eles pertencem àquela dimensão original. Quem encarna aqui são somente seres cósmicos que vêm. Quem assistiu o vídeo do Eu Superior 2017, são fragmentos
de eu superiores que vêm aqui, são moldados pelos dominadores, que esse grupo, por exemplo, eu fui moldado por magos negros. O meu eu maior, chamado Gabriel, foi moldado por magos negros, entendeu? E tantas pessoas, alguns são moldados por magos negros, outros são moldados por draconianos, outros são moldados por insetoides, Grace, e por aí vai. Então, esse sistema de encarnação é somente de seres cósmicos. Eu sou um extraterrestre, vocês são todos extraterrestres. Eu já falei para vocês que nós somos extraterrestres. Eu falo para pessoas que já têm consciência que aqui elas são extraterrestres. Eu me considero um extraterrestre como eu considero vocês, que me ouvem como extraterrestres. Para vocês terem uma noção. Entenderam? Então, assim, esses seres lá da dimensão do espelho, jamais, eles são independentes, tanto que eles lá, por exemplo, os dominadores aqui não podem fazer mal para eles. Eles podem vir aqui frequentar essa dimensão, como fazem nas naturezas, muitos seres elementais, seres que as pessoas não compreendem, e os dominadores não podem fazer nada com eles, e a dimensão do espelho ela é bloqueada por esses extraterrestres aqui. Os extraterrestres, os Colupes não entram lá, César não entra lá, ninguém não entra lá. Mas é por isso que existe esse interesse, porque a partir do momento que uma raça, que um dia foi os Pleiadianos, que tiveram essa honra de ser os tutores deste planeta e perderam, o dia que uma raça tiver essa honra, aí sim ela vai poder estar lá e interagir e ser um tutor deles, proteger, guardar esses seres, porque na realidade esses seres são eu superiores. Eles são eu superiores, são seres da Terra natural. Por exemplo, eu sou um ser de um planeta de Orion. Eu não, né? Eu sou um personagem. Marcelo é um personagem. Akar, né? Akar, o draconiano, ele é um eu superior de um planeta extraterrestre, de Orion. Ele é um eu superior. O Jeová é um eu superior. Os Colupes são eu superiores na sua totalidade. César, o grandão. Mas nós aqui encarnados, eu e vocês, nós somos fragmentos de eu superiores que estão aí no espaço, em planetas, em estações espaciais gigantescas, em megas naves. Então nós somos assim, tá? Quando houver a transição, os seres da dimensão do espelho vão ter a Terra só para eles, porque o que acontece? Os dominadores vão embora. Os dominadores vão embora e a Terra vai ficar livre, né? Seria mais ou menos assim, quando eles têm a ocupação de uma terra, aí como é que fala lá? Eu esqueci o nome. Desocupação? Eles fazem uma reocupação, né? Lá, eles pegam de volta a terra. Então, assim, hoje a Terra em si está violada. É um planeta violado, entendeu? Então, assim, quando eles vazarem, seria uma reintegração de posse planetária. Por os donos. Quem são os donos da Terra? Aqueles seres que são eu superiores, que são o quê? Que são os habitantes naturais deste planeta. Porque outros seres eu superiores, vindo de outros lugares, vieram e criaram, né? Criaram aqui uma realidade artificial paralela que está do lado, que quebra muitas regras cósmicas, e eles estão aqui, o que? Eles estão abusando. Então, mas igual eu disse para vocês no outro vídeo, lembram quando eu disse para vocês que as nossas civilizações, as civilizações, digamos, que estão evoluindo, civilizações na quais muitos de vocês são filhos, essas civilizações usam até mesmo os malevolentes, eles sabem usar para um benefício próprio, e por isso vocês estão aqui. Entendeu? Então, pessoal, para vocês entenderem, então os seres da dimensão do espelho, eles são seres totalitários. Eles estão no estado total pleno deles. Nós não. Eu e vocês, e nenhum terráqueo que nasça aqui neste planeta de mãe terrena, nós somos o quê? Nós somos apenas
fragmentos de eu superiores, então nós somos personagens. Então é isso que eu falo para você. Bem. E na dimensão do espelho, ela é isenta disso, tá? Tem, por exemplo, o meu planeta, digamos assim, repleto, o de vocês é repleto de eu superiores. Repleto de eu superiores. Lá eles não estão nesse desenvolvimento de desfragmentação. Lá vivem na plenitude. Outros planetas extraterrestres, eu falo extraterrestres porque são planetas que estão aí no cosmos. O planeta Terra original, ele está vivendo normalmente dentro daquilo que ele foi programado, configurado com seus seres, como tem bilhões, trilhões no universo. Então são seres totalitários. Então assim, lá só tem eu superior. Oi. Talvez você já tenha respondido. Tá. Eu não estou vendo as perguntas do pessoal, não. Isso aqui é pessoas, amigos, que mandaram essas perguntas para mim. Tá. Daqueles primeiros vídeos que você fez da série do espelho, tá? Tá bom. Porque às vezes eles acham que eu estou respondendo eles lá, né? A pessoa mandou assim, ó. Se a pessoa aqui vem da dimensão do espelho, ela tem o eu maior também? Sendo que o eu superior dela já é daqui? Como funciona para eles? O eu superior, lá, ninguém da dimensão do espelho vem aqui, nascer aqui, encarnar aqui, nada disso, tá? Nada disso. Lá são seres totalitários. No planeta de vocês são seres totalitários. São seres eus maiores, né? Isso, eus superiores. Né? Entendam, os seres da dimensão do espelho são seres plenos. Nós não somos plenos. Mas os dominadores são plenos, porque eles vieram do espaço e chegaram aqui. Um dia nós voltaremos a ser plenos. Tá? Os magos negros é um mistério. Isso eu falo porque eu falo para vocês que eu já pesquisei. Eu já disse para vocês que os magos negros, eles têm mais força que os extraterrestres. Perceberam que esse Deus que se põe como maioral não é tão maioral assim? Ele não é tão maioral assim. Os magos andam e têm livre acesso a qualquer lugar, seja a dimensão do espelho ou aqui. Porque os magos já estavam aqui muito antes dos extraterrestres. Eles estavam junto com os seres da dimensão do espelho. Lá eles não falam, acreditem. É um mistério. Eu sou um profundo pesquisador astral sobre os magos, mesmo porque foi quem moldou o meu eu maior. Então eu falo para vocês que meu eu maior, ele é filho, digamos, entre aspas, né, numa visão assim mais entendível, é como se fosse filho de eu maiores, de magos negros. Então os magos, eles já estavam antes e eles foram, tipo assim, seres, como eu já falei em outros vídeos, que de certa forma deram autorização, né, intermediaram alguns acordos. Dentre aqueles que eu disse nessa série. Dentre esses que eu disse nessa série para todos vocês. Entenderam? Então esses seres estão aí nos observando através dos espelhos. Eles saem dos espelhos à noite, adentram, né, no nosso quarto, na nossa casa. Eles nos observam nos retrovisores das motos, nos retrovisores do carro, do caminhão, dos espelhos em qualquer lugar dentro da casa, daqueles grandes prédios espelhados, eles estão nos observando. Então nós somos um verdadeiro, né, Big Brother, né, o grande irmão, onde nós somos observados por vários tipos de seres. Nós vivemos uma dimensão pertencente a um ser, e seres de outra dimensão estão nos observando o tempo todo, e quando eles sentem interesse, eles vêm e procuram as pessoas. Entenderam? Então, assim, o que nós precisamos é entender
este mundo, entender os seres que habitam aqui, e nós temos que entender que a nossa fuga é para as estrelas. Para as estrelas, entenderam? Para as estrelas. Então, qualquer tipo de... Você pode ter espelho na sua casa, só que tem que ter sabedoria em tê-los, né? Você tem que ter sabedoria em tê-los. Como eu disse para vocês, ter um espelho dentro do teu quarto aí, embora você possa cobri-lo, mas vai depender da sua sensação de energia. Eu particularmente não tenho. Mas se você acha que a energia não é prejudicial, porque os seres da dimensão do espelho, eles sentem interesse e vão atrás das pessoas. E vão atrás das pessoas. E na dimensão do espelho, para vocês terem uma intenção, terem um entendimento, né? O que acontece? Eles são unos, tá? Embora haja algumas, digamos assim, alguns pequenos interesses, mas eles, em relação à humanidade, são unos. Eles vivem em um propósito único. Não, aqui é uma guerraiada, é uma briga por egos lá, não. Lá eles são mais organizados, tanto que batem de frente com Jeová, o grande draconiano refugiado de Orion. Entenderam? Pessoal, eu quero agradecer a vocês pela atenção de vocês. Esta série ela está chegando no final. Mas esse não é o último vídeo. Eu vou fazer um próximo vídeo na qual darei oportunidade às pessoas, aqueles que estão no meu Facebook, de fazerem perguntas. Vou deixar um post específico. Vou deixar perguntas. E aqueles que não estão, através do e-mail de relatos, todos poderão deixar a sua pergunta. Vou selecionar as perguntas pela qual eu sinto que irá atender um número maior de pessoas. Perguntas dentro somente de todas as informações que foram passadas. Talvez algum detalhe que a pessoa queira saber, alguma informação, alguma curiosidade que vá complementar, né, o que os outros buscam. Então esse último vídeo que virá será um vídeo de respostas à pergunta, tá? Então façam as perguntas dentro do tema da dimensão do espelho, façam, né, que seja uma curiosidade inteligente, que seja uma dúvida na qual todas as outras pessoas vão ter, todos terão oportunidade de fazer seu questionamento. Quem não está no Facebook, faça pelo e-mail do relato, que está em todas as descrições dos vídeos, tá certo, pessoal? Esse será o próximo vídeo, será o último vídeo na qual eu vou encerrar essa série, e lá vou fazer um apanhado geral para a gente terminar essa série, que eu tenho certeza que desde já muitos de vocês, assim como foi a série do Eu Maior, mudaram em muito a percepção desta realidade, a percepção de seres, porque geralmente as pessoas não têm muita definição quando... o que é um extraterrestre? Qual a energia do extraterrestre? O que será esse ser, né, da dimensão do espelho, né? Então, assim, o que é um gnomo, um elfo? Para a religião, digamos assim, tradicional, é tudo demônios, né? Mas você tem que entender o que é um extraterrestre. Isso é extraterrestre. Aquilo ali é da dimensão do espelho. Não são extraterrestres. São o quê? São habitantes deste próprio planeta. Para você poder cada vez mais expandir a sua consciência, tá certo? Para quê? Para que você possa ser cada vez mais lúcido. Porque o que salva, digamos assim, você desta condenação brutal deste planeta é a lucidez. Tá bom? Logo mais, o vídeo na sua totalidade nos canais. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muita paz e muita luz. Vou deixar depois, mais tarde, uma publicação já para as pessoas deixarem dúvidas inteligentes a respeito do tema do espelho. E as pessoas, eu vou ler as perguntas relacionadas a essa série, todas lá no e-mail do Relatos. E vou fazer, nem que seja 1 ou 2 ou 3 vídeos de respostas às perguntas, não importa. Eu disse que faria o último, mas esse último pode ser em 3 partes. E aí a gente encerra direitinho isso aí,
e vamos partir para frente. Preparem-se que mais logo terá dos Piratas Espaciais, assim como foi a série do Eu Maior, expandiu, abriu um pouco a consciência. A do Espelho abriu mais ainda. A dos Piratas Espaciais vai abrir mais ainda e vocês vão recobrar cada vez mais e mais e mais a sabedoria e a inteligência que está em vocês, tá? Tudo isso que eu falo está dentro de vocês. Vocês sabem isso até mais do que eu. Só que está adormecido e vocês podem acessar isso, tá bom? Só precisa aí de um lembrete. E esse lembrete eu faço questão, uma enorme satisfação de fazer para todos vocês. Muito obrigado, vou ficando por aqui e que o universo conspire a nosso favor sempre. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.